Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Antônio e esta é a nossa segunda aula de PowerPoint para iniciantes. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o menu Página Inicial, Slides e algumas formatações básicas, tá joia? Se você está chegando aqui então pela primeira vez no nosso canal, o nosso canal ele é voltado para a informática básica. Já temos aulas aqui no canal de Windows, algumas aulas de Word, de Excel, PowerPoint também. Então, se você não acompanhou aí as nossas aulas anteriores, eu vou deixar aqui no canto um cardzinho com as nossas aulas do Microsoft 365. Então, se você está chegando agora, depois você olhe as nossas outras aulas aqui no cantinho, na letra I, que eu vou estar deixando para vocês, tá joia? Também, se você não se inscreveu, eu peço que você se inscreva aqui em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like nos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Vamos nos ajudar aí, né, a levar conteúdo e conhecimento para mais pessoas, tá joia? Vamos para a nossa aula de hoje então. Bom pessoal, eu já estou aqui com a tela do PowerPoint aberto. E na nossa aula hoje eu vou dar um foco na página inicial, aqui no menu página inicial, tá joia? Vou passar pelas ferramentas todas aqui, ou pela maioria das ferramentas, né? Aqui do menu página inicial do PowerPoint. A minha intenção é fazer então, para cada aula a gente abordar um menu desse daqui, com todas as ferramentas principais, né, ou a maioria delas, ou as principais. E com relação aqui ao menu página inicial, muitas das ferramentas que vamos ver aqui dos comandos são idênticos à maneira que a gente faz em todo o pacote do Microsoft 365, como eu sempre comento. A gente viu na aula de Word passada algumas dessas ferramentas que vamos ver hoje. Então, se é uma ferramenta comum para todos os programas aí da Microsoft 365, eu vou passar um pouco mais rápido e vou dar um pouco mais de foco nas ferramentas exclusivas aqui do menu página inicial para o PowerPoint. O Word tem as ferramentas com foco dele, aqui o do PowerPoint com foco para ele, do Excel também com foco para o que é do Excel, mas como um contexto geral, a parte de copiar, colar, que você viu comigo lá no Word, vai funcionar aqui também, vai funcionar no Excel também. Ferramenta de formatação, pincel, vamos passar também algumas aqui novamente, né, para você ir reforçando e fixando aí o conhecimento. Mas são ferramentas que vamos ver assim quase que todas as nossas aulas, então eu vou passando rapidamente aqui, e se vocês tiverem dúvida ao longo da aula, vocês marquem um minutinho que vocês tiveram a dúvida e deixem aqui nos comentários, e aí a gente dá um jeito de responder para vocês, e dependendo da situação, no próximo vídeo, na próxima aula, a gente pode voltar e abordar alguma dúvida que vocês possam ter aí, tá joia? Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar um título. Eu vou usar para isso a ferramenta de tar, que a gente também já viu lá no Word. Aula 2, PowerPoint Iniciantes. No subtítulo vai ser menu página inicial, slides, formatações básicas. Aí eu já fiz pela forma aqui de ditado, para ganhar um pouco de tempo. Então aqui eu vou separar menu página inicial, slides e formatações básicas. Maravilha. Na nossa próxima ferramenta aqui do lado, temos ideias para design. Eu já vou aqui escolher um design para usar aqui agora. Vamos aqui verificar um design para um slide bem interessante aqui.
vou utilizar este design. Aqui nós temos vários aqui, tá? Vamos colocar esse aqui. Esse aqui também ficou interessante. Esse. Vamos manter nesse daqui, vamos prosseguir nesse daqui então. Bom, legal, aqui então eu já escolhi um design. Continuando aqui então, nós temos aqui o layout, no qual nós podemos aqui escolher qual vai ser o nosso formato do layout aqui. Vamos colocar comparação, 2 conteúdos, tá ok? Bom, na página inicial ele não vai colocar um outro bloco aqui, tá? Isso é devido a ser aqui a capa da nossa apresentação. E se depois também quisermos incluir mais um slide, que seria a nossa segunda página, eu vou incluir um próximo aqui, por enquanto sem nada, tá ok? Então aqui a gente inclui o slide e a gente também pode clicar aqui com o botão da direita, neste campo aqui da lateral esquerda, e incluir um novo slide, uma nova seção. Vamos falar sobre seções depois em outras aulas mais adiante, tá ok? E aqui a gente vai adicionando novos slides conforme a gente vai montando aí a nossa apresentação. Voltando aqui para a página inicial então, né, para a apresentação inicial, aliás, vamos ver aqui um pouco das ferramentas que a gente tem. Eu vou diminuir aqui um pouquinho para ela ficar enquadrada aqui dentro do nosso espaço. Essa aqui também eu vou trazer para baixo, vou fechar um pouquinho aqui. E vamos assim organizando a nossa apresentação. Bom, aqui então não tem segredo, a gente consegue alterar aqui a nossa fonte. Aí você escolhe a fonte que você deseja aí para colocar no seu trabalho. Vamos dar um espaço aqui. Ok. No lado aqui, nessa janelinha, ao lado do nome da fonte, eu consigo trocar aqui, aumentar o tamanho da fonte. E também consigo fazer isso por aqui pela ferramenta do A maior e do A menor aqui, que também nos permite mexer no tamanho da fonte, tá ok? Depois aqui embaixo a gente já viu no Word, negrito, em itálico, que ela já dá uma inclinadinha na letra, o sublinhado, sombra. Aqui acho que não vai dar para perceber muito a sombra. Eu vou trocar a cor aqui, né? Já vamos lá também vendo como funciona a troca de cores aqui, ó. Vou trocar para preto e vou trazer isso aqui para fora do quadrado lá. E depois eu já vou em organizar aqui e vou trazer isso para frente, tá? Ela estava atrás dessa parte branca, então aqui a gente já adiantou um pouquinho a informação e já acabei mostrando para vocês o organizar, mas vamos voltar lá, tá? A gente já vai voltar lá na ferramenta. Bom, aqui então fica só para mostrar para vocês aqui o efeito que faz aqui da sombra, ó. Eu tirei a sombra, eu coloquei a sombra, ó, onde está marcado ali no PowerPoint, ó. Vamos pegar o bloco inteiro, eu seleciono o bloco com sombra e sem sombra, tá? Vou manter aqui com sombra. Vou agora trabalhar nesta outra caixa de texto, essa caixa pontilhada aqui, né, que tem alguns pontos maiores aqui, né, redondinhos aqui, são caixas de texto que a gente pode dimensionar de acordo com a nossa necessidade aqui. Então eu vou marcar o texto. Aqui a gente já viu lá no Word, né, podemos deixar ele sombreado aqui na ferramenta de realce. Vamos trocar a cor aqui da fonte. Marcar primeiro, depois a gente troca para vermelho. Aqui em cima nós temos o limpar formatação, então se eu quiser apagar essa formatação que eu acabei de criar, marco e limpo a formatação. Ele zera todas as formatações que estariam adicionadas aqui a esse conjunto de frases aqui. Bom, marcando novamente, eu vou aumentar.
E aí a gente já deu uma passadinha por aqui, já tínhamos visto isso no Word, e já dei mais uma revisão aqui com vocês. Seguindo então, a gente tem aqui os marcadores, que estão aqui nesse momento com seta. Eu posso trocar para esse outro formato, quadradinhos aqui, bolinhas vazias, né, círculos vazios. Temos também o numérico, algarismo, romano, letras. Vamos deixar aqui nesse numérico. Direção do texto, que a gente pode virar. No caso aqui do PowerPoint, ela tem alguns atalhos mais fáceis. No Word a gente consegue fazer isso também, tá? Lá já é um pouco diferente a ferramenta para fazer isso. Então aqui no PowerPoint isso já é bem mais fácil de fazer, bem mais prático. A gente tem um botão aqui direto aqui no menu com o direcionamento. Então eu vou deixar ele aqui da maneira correta mesmo. O alinhamento a gente pode fazer no superior, no meio ou no inferior. Eu vou manter aqui então no meio. Temos outras opções aqui também, que daí a gente terá essa janela na lateral direita, onde podemos colocar aqui as distâncias manualmente. No meio, né? Aqui ela tem uma formatação já para cada coisa, semelhante ao que a gente viu lá, né? Aqui é um atalho rápido, aqui a gente tem um pouco mais de ferramentas aqui, um pouco mais de recursos, vamos dizer assim. Posso colocar com sombra, aqui a gente já tem mais alguns recursos extras aqui que a gente consegue estar colocando, mas isso aqui vai entrar depois em formatação de forma, a gente vai ver isso com mais detalhe mais adiante um pouquinho, tá bom? Aqui eu só me adiantei um pouco no tema aqui. Converter em Smart Art, vamos falar aqui dele agora. Eu vou marcar então aqui o título e apertar aqui a opção Converter em Smart Art. Aí temos aqui várias formas aqui, né, de diagramas, organogramas e outras formas aqui. Eu vou colocar nessa primeira. Então aqui ela já modifica aqui o formato do nosso texto aqui. Deixa eu posicionar aqui melhor um pouquinho, vou pôr aqui um pouco mais abaixo o bloco aqui inteiro. Maravilha, então aqui eu coloquei o aula 2, PowerPoint iniciantes. O aula 2 eu vou centralizar, então aqui a gente volta para a página inicial. Quando eu coloquei o efeito de Smart Art, ele abriu aqui um novo menu e nós vamos discutir sobre isso nas próximas aulas, tá ok? Vamos voltar então aqui para a página inicial, vou centralizar, mas beleza, aqui eu já mostrei para vocês um tiquinho, né, do que tem aqui no Converter de Smart Art. O Smart Art então é uma coisa um pouquinho mais avançada, nós vamos ver mais adiante aqui no curso, tá joia? Seguindo então, em formas aqui, ela vai abrir, ela abriu na verdade aqui, quando eu clicar em formas, ela abre um formato da imagem, que também são conteúdos para a gente trabalhar com imagem um pouco mais adiante. Mas eu vou colocar aqui duas formas para vocês verem como funciona. Eu vou colocar uma carinha, e aí ela já muda aqui, ela já abre aqui o menu formatar forma, né? Formato da forma, que é para a gente fazer as formatações das formas. E aqui alguns estilos, tá? Vamos colocar aqui o verdinho. Eu vou inserir uma outra forma, vou voltar aqui para a página inicial e vou inserir aqui um triângulo. Então eu tenho aqui, vou pôr a mesma cor da carinha aqui. Tenho aqui duas imagens, então, que a gente colocou a partir aqui dessa parte dos comandos de inserção aqui de imagens. E se eu clicar na imagem, eu tenho todas as ferramentas para dimensionamento. Então eu posso dimensionar ela pegando e arrastando pelas bolinhas que ficam aqui no canto. Eu posso girar por essa seta com o desenho em formato circular. Se eu segurar o Shift, eu aumento e diminuo isso de forma proporcional.
Então eu vou deixar a carinha aqui nessa posição. Triângulo aqui, mesma coisa. Eu pegando na pontinha amarela, eu posso deixar ele mexer no formato dele, né? Aqui pelas pontas eu dimensiono na horizontal e na vertical. Pela pontinha amarela eu mexo na inclinação aqui no caso do triângulo, né? Na bolinha aqui também mesma coisa, na carinha, ó, eu posso arrastar aqui a pontinha amarela. Tá difícil de eu pegar ela aqui, tá? Mas eu posso fazer também alterações aqui. Ela tá mexendo mais aqui no caso da boca, tá? É que ficou bem apagadinho aqui, quase eu não consigo enxergar. Então aqui a boquinha do nosso personagem aqui que tá ficando em outra forma aqui, que é o que ela tá deixando mexer aqui no caso dessa figura. Bom, então aqui eu tenho duas figuras soltas e eu já mostrei um pouco para vocês de como eu faço alguns redimensionamentos. Agora vem uma outra ferramenta aqui, né, do organizar, um grupo de ferramentas. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui, eu estou montando um personagem, vamos supor, né, eu quero colocar a carinha e para ser o corpinho aqui vai ser o triângulo, tá joia? Imaginem assim. Vamos ver aqui algumas ferramentas. Eu estou com o triângulo selecionado. Se eu enviar para trás, trazer para frente, não vai acontecer nada porque ele já está na frente. Se eu colocar enviar para trás, ele vai jogar para trás de tudo, lá no fundo, atrás de todas as coisas. Aqui daí eu posso usar o trazer para frente, ele traz para frente de todas as coisas, então ele põe logo na primeira posição. Imaginem que sejam camadas, tá? E aí eu quero, na realidade, que o triângulo só fique atrás aqui da carinha. Então o que a gente faz? Eu dou um recuar. Quando eu dou um recuar, ele vai para trás do que está imediatamente na posição dele, né? Então, como a carinha estava atrás, se eu pedir para ele recuar para trás, ele vai recuar para trás da carinha. Se eu tivesse um terceiro elemento e desse um outro recuar, ele ia indo de ponto a ponto, né? Atrás do próximo, vamos dizer assim, né? E aqui já ficou um pouquinho mais parecendo um personagem, tá ok? Então, aqui a gente já viu trazer para frente, que ele traz para frente de tudo, enviar para trás, envia para trás de tudo. O avançar, ele vai avançando, trazendo para frente de um em um. O recuar, ele vai levando para trás de um em um. Tá joia? Bom, mas agora eu quero que isso aqui se torne uma figura, um único personagem, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou segurar, vocês vão notar aqui, ó, que a opção de agrupar, desagrupar e reagrupar está apagada. Eu tenho que segurar o Ctrl e ele vai marcar os dois, tá? Deixa eu dar um S aqui para desmarcar. O Shift também dá certo nesse caso aqui, ó. Posso segurar o Shift e vir clicando na onde eu quero também fazer aqui a junção aqui no caso. Então eu vou fazer só no personagem. Eu marquei aqui, segurei o Ctrl ou o Shift e agora eu posso agrupar. E aqui agora ela virou uma figura só. Se eu diminuir aqui pelas bolinhas do canto, eu posso fazer o redimensionamento. Se eu segurar então o Shift, eu aumento e diminuo de forma proporcional. Mesmo que eu queira arrastar aqui para deformar a imagem, ela não vai deixar, ela vai trazer isso travado. Ok, então aqui está o meu personagem agrupado como se fosse uma figura só. Tá ok, isso é bem legal, bastante utilizado também. Depois a gente tem o alinhar, que aqui eu posso fazer um alinhamento centralizado, alinhamento à direita. Tenho também a possibilidade de girar, ó, aqui você pode girar. Mas também você pode utilizar a ferramentinha aqui e girar manualmente. Tá certo? Em estilos, então, aqui, deixa eu tirar o personagem para cá, para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Em estilos, a gente tem aqui vários estilos, tá? As linhas, um pouco mais transparente. Vamos colocar aqui uma outra corzinha no personagem. Tem a questão do preenchimento, que eu posso alterar a cor, tá? Posso fazer sem preenchimento.
Posso trocar a cor do contorno também, vamos por um contorno amarelo. Eu posso mexer na espessura do nosso contorno. Posso mexer no traçado do contorno. Tá? Ele vai fazer então contornos também estilo esboço, estilo traçados, estilo setas também. Ó, no caso da boquinha ali ficou uma seta, tá vendo? Então são algumas opções que eu tenho aqui. Deixa eu voltar para o preenchimento aqui. Efeitos também de formas, ó, pré-definição, que a gente consegue deixar ela com um formato bem interessante também, reflexo. Ele vai colocando um reflexo embaixo, ó. Bezel também. Rotação 3D, bem interessante também, rotação 3D. Eu posso colocar uma rotação 3D e mais um efeito com efeito de sombra ou com um efeito... fica umas coisas interessantes aqui, né? Umas definições interessantes que a gente pode montar na imagem aqui. Nós vamos falar mais sobre imagens, tá? Nas próximas aulas aí a gente... em todas as aulas vão ser necessárias entrarem algumas coisas em imagens e aí a gente vai colocando algumas ferramentas a mais aí. O localizar aqui a gente já falou no Word. Vamos pôr, por exemplo, para ele localizar aqui... ele vai localizar para nós slides, então a gente localiza, ele já marca aqui. Eu posso substituir, tá? Se eu clicar aqui no substituir, ele vai abrir para mim uma aba. Vamos substituir slides aqui por páginas, por exemplo. E eu venho aqui e dou um substituir. Ele fala que foi feita uma correspondência aqui, trocou a palavra slide por página. Isso aqui a gente pode utilizar se de repente nós temos muitas vezes a palavra escrita de forma repetida ao longo do nosso trabalho, ao longo do nosso texto, e aí de repente a gente lá no final decide que quer substituir essa palavra por uma outra que de repente ficaria melhor. Aí você usa esse recurso de localizar e substituir. A gente fez isso no Word também. O realce, então vamos marcar aqui. Substituir fontes, Arial por Abadi. Vamos substituir então o calibre. Na realidade, essa fonte é a fonte Source, né? Tem que substituir, senão, se eu colocar qualquer outra aleatória não vai dar. É Source Sans Pro. Source Sans Pro seria essa fonte, a gente troca por uma outra fonte. Aí, sim, ela fez a troca aqui. Mas, aqui é uma ferramenta que se você não utiliza por aqui, pode ficar tranquilo. Você vai simplesmente marcar aqui e alterar a fonte. É muito mais fácil, mais rápido, tá? Alterar dessa forma aqui, selecionando e vindo aqui diretamente e alterando. É muito mais prático do que fazer pela função aqui do realce. Selecionar também, selecionar objetos, selecionar tudo. Ela vai marcar o bloco inteiro. Aqui a gente pode deixar no selecionar objetos, como a gente já usa por padrão aqui, também é muito mais interessante. Gente, aqui então, dessa parte do página inicial, era isso, tá? Na nossa próxima aula de PowerPoint, nós vamos explorar um pouco mais sobre o menu inserir. Aí vai entrar bastante coisa de imagens também, tá? Eu vou clicar aqui só para vocês terem uma noção, ó. Vai entrar tabela, gráfico, modelos 3D, entram equações, entram bastante coisas aqui na nossa próxima aula. Então, eu agradeço você que ficou comigo aqui até o final dessa aula. Peço que você comente se você tiver dúvida aí, tá? Se tiver sugestão ou tiver críticas também, se você não gostou, achou que a aula ficou um pouco complicada para você, né? Pode sugerir aí o que você gostaria que a gente tenta alterar na nossa maneira aqui de passar a aula para vocês, tá bom? Então, na nossa próxima aula de PowerPoint, nós vamos falar sobre o menu inserir.
Espero que vocês tenham então gostado dessa aula. Compartilhe aí os meus vídeos com seus amigos, tá ok? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Dá essa forcinha aqui pra nós, tá ok? Maravilha, gente. Até a nossa próxima aula.